Olá, muito boa noite. Nessa live de hoje, que é uma live boa, vou estar trazendo uma convidada que é a Aline Mendes, que é radiestesista e que a gente vai estar falando hoje sobre quando que o seu dinheiro está travado ou por questões energéticas ou por questões espirituais. Vamos comigo nessa live de hoje express para que você possa trilhar uma tomada de consciência muito assertiva. Vem com... Pois aqui a gente vai trilhar um cenário muito assertivo de tomada de consciência muito adequado. Olá, Aline, muito boa noite. Olá, boa noite. Seja muito bem-vinda. Gratidão, prazer estar aqui com você. Gratidão. Aline, eu queria que você pudesse apresentar, para quem não conhece você, as pessoas que me seguem, e eu queria que você pudesse ficar à vontade. Sim, bom, eu sou a Aline Mendes, eu sou arquiteta de formação, mas já há 30 anos que eu estou trilhando esse caminho das terapias de ambiente. Eu comecei com o Feng Shui, ou Feng Shui, depois radiestesia, geobiologia e por último, as mesas radiônicas, que eu chamo de psiônica, né? E então trabalho hoje em dia com essa tríade, né? Combinando Feng Shui, geobiologia e a reprogramação energética com a mesa psiônica. E sempre tratando o conjunto ambiente-pessoas, porque às vezes quando eu falo, eu sou especializada em terapias de ambientes, as pessoas pensam que é o ambiente isolado, mas não existe um ambiente isolado, é sempre a relação, é sempre uma simbiose. Bacana. Então, quando a gente fala de ambiente, a gente também está falando das pessoas, né? E normalmente dos gestores energéticos. É assim que eu busco chamar quando eu faço correção de ambientes também. Eu tenho visto muitas pessoas, Aline, que têm buscado fazer ajustes nos seus pets. E pela minha pesquisa radiestésica, aí você dá a sua opinião, eu vejo que tem muita correlação com o campo da casa e dos proprietários dos pets. Faz sentido isso para você? Pela sua Sim, experiência? sim. Sim, tá tudo interrelacionado, né? Os animais, eles fazem parte também, né? Eu tenho até uma história que quando eu me mudei para uma casa muito maior, né? Eu morava num apartamento de 2 quartos e me mudei para uma casa de 4 suítes. E aí isso gerou uma certa sobrecarga para as gatas, para as minhas gatas, sabe? E nessa fase de adaptação, teve uma delas que fugiu e ficou 5 dias desaparecida. E nesse meio tempo, Caraca, eu busquei outras ajudas, inclusive de profissionais, eu esqueci como que chama, mas que conectam com o animal, né? E trazem a mensagem. E era isso, essa gata que sumiu, ela meio que assumiu de guardiã da família, né? Mas foi demais para ela e aí ela acabou fugindo e depois a gente ajustou tudo, né? Então, muitas vezes, se a gente não dá um suporte forte na casa, pode sobre os bichinhos, né? Eles podem acabar pegando para eles pô, uma carga ou um ônus que seria dos humanos. sim, sim, demais. Eles acabam puxando muito mais do que a gente imagina. Porque as pessoas não têm ideia do quanto eles entram numa linha de frente energética, de defesa pela casa, e é uma entrega de amor. Eu vejo assim, Sim. eles têm um amor incondicional e no entendimento deles, eles vão numa linha de frente para, sei lá, para proteger mesmo o proprietário, né, o dono, que é uma forma de Sim. amor muito grande. Eu já tive, não foi um nem dois, mas foram vários casos de pessoas que tinham um campo de magia negra, pessoas que tinham um campo de feitiçaria, feitiço feito mesmo, e a gente sabe o quanto é denso quando a pessoa recebe isso,
E o Sim, animal, ele entra numa linha de defesa e ele absorve muito disso e que isso, infelizmente, acaba gerando um adoecimento físico do animal e isso acaba reduzindo o impacto no proprietário, né? Isso sim. eu já vi isso vários casos, não foi um nem dois, foram vários. Quando a pessoa não É, sabia disso, né? Até ela aprender a se proteger, até ela aprender a fazer um ponto de descarrego energético, enfim. Aí são assuntos para outros momentos e outras lives, né? Se você está sim. assistindo, está gostando do conteúdo, já nos segue, Aline Mendes, Daniel Râmido, para que você possa continuar recebendo conteúdos como esse na sua caminhada de despertar. E se você tem perguntas, você pode colocar aqui na caixinha de interrogação para a gente poder ir aprofundando enquanto a gente está falando dos nossos assuntos. Aline, eu queria que você pudesse começar a falar sobre o Feng Shui. Eu conheci você lá no Congresso de Radiestesia e foi muito legal a sua palestra. Eu fiquei encantado com o que você trouxe e quebrou muitos conceitos que eu tinha sobre o Feng Shui, até a maneira de falar, né? Então, eu queria que você pudesse falar um Sim. pouquinho sobre essa técnica milenar incrível que você defende com tanto carinho e de uma maneira tão apropriada. Você poderia falar um pouquinho, por gentileza? Sim, verdade. Quem me acompanha talvez já esteja até cansado de me ouvir falar, porque sempre que eu começo a falar, eu começo com esses esclarecimentos, mas é necessário porque sempre que chegam pessoas novas para ouvir falar de Feng Shui, chegam com a expectativa de ver o que existe por aí, né? Que é, eu falo que é 95% do que circula nas mídias em geral, né? Em todas as mídias é uma adaptação americana, que é uma adaptação simplificada, e as pessoas acabam achando que esse é o Feng Shui original, né? Mas, na verdade, muita gente fala assim: nossa, eu achava que só existia um tipo, então tem outras coisas? Tem. Então, esse Feng Shui que coloca o baguá na porta de entrada, né? Ah, alinha o baguá com a porta de entrada, coloca uma bolinha de cristal na quina do móvel, coloca uma colher de pau entre o fogão e a pia. Todas essas soluções assim prontas, digamos assim, elas são dessa adaptação americana que eu chamo de neo Feng Shui porque surgiu no comecinho da década de 80, né? É bem recente, é uma mescla de alguma coisa oriental com psicologia, teoria das cores e muita parte de ritual tibetano, porque o monge que criou era um monge tibetano, então tem uma parte grande de transcendental, sabe, de magia. E eu cheguei a fazer curso com esse. O primeiro curso que eu fiz foi com esse monge, e ele dizia que 90% do Feng Shui são os rituais, só 10% é o ambiente. Mas isso é do Feng Shui dele, o Feng Shui que ele ensinava e que ele pratica. O Feng Shui tradicional chinês, ele tem menos fórmula pronta. Então, ele é mais complexo, ele não é uma coisa assim tão fácil de, fiz um workshop de fim de semana, ou assisti um vídeo e começo a aplicar. Ele tem um grau de complexidade equivalente ao da acupuntura, por exemplo, né? É a mesma coisa, digamos, na acupuntura, você sabe que tem um ponto aqui que é para dor de cabeça. Todo mundo conhece. Aqui é para dor de cabeça, aqui se a pessoa desmaiou, aperta aqui. Então, são alguns pontos que a gente conhece que pode usar, mas ninguém pensa, eu vou fazer acupuntura no meu corpo sem estudar muito profundamente, né? Então, o Feng Shui é um pouco isso, né? Tem várias coisas que são gerais, dicas gerais que você pode aplicar, né? Como, por exemplo, não vou botar a cabeceira da cama embaixo de uma janela. Isso é uma dica geral, mas a parte mais séria mesmo exige estudo, porque a gente leva em consideração a orientação da construção, a gente precisa de uma bússola para ver a direção da face, a gente precisa saber o ano de construção, porque a gente calcula um mapa como se fosse um mapa astrológico, assim como uma pessoa tem um mapa astrológico, né, que tem casas e planetas.
No Feng Shui, a gente tem, então, os 8 setores a gente alinha conforme a bússola e não conforme a porta, né? Assim, a porta é sempre a carreira. Não. Você vai alinhar conforme a bússola está integrada ao planeta. E as estrelas, os potenciais, não tem assim o canto da prosperidade. Você faz um cálculo e tem várias, é uma alquimia de energias variadas. E então cada imóvel tem o seu próprio mapa personalizado. Olha só que interessante, né? Então, às vezes a pessoa ela tem alguma coisa que está travando no campo dela de prosperidade e às vezes pode ser um ponto geopático que está dentro ali da casa dela, pode ser uma Sim, questão, né? E isso ela não tem a menor sim. ideia. Exatamente. E outro tema interessante, né, até que eu falei lá no Congresso, é que esses fluxos, né, geofísicos, eles interagem com o Feng Shui. Na China antiga, existia essa interação. Quando o Feng Shui veio para o Ocidente, meio que essa relação se perdeu, né? Mas o que, pesquisando, né, como eu falei, eu estou há 30 anos nisso, é, o que a gente redescobriu, né, é que esses fluxos da Terra, eles também interagem com os potenciais do Feng Shui. Então, às vezes, você pode até ter um potencial de prosperidade num determinado ambiente da casa, mas se ali você tem, por exemplo, um fluxo, um veio d'água subterrâneo que passa e sai da casa, ao invés dessa energia entrar, ela está sendo empurrada e mandada embora. Então é todo um trabalho de diagnóstico que congrega, né, os conhecimentos da geobiologia e também uma parte mais sutil que aí eu fui buscar, né, com as mesas psiônicas, também conhecidas como mesas radiônicas, por exemplo, toda a parte de memória, de padrões, né, porque também você, digamos, você vai morar numa casa que várias pessoas já moraram ali, já passou por um proprietário, outro, e aí você entra. Aquela casa, ela está impregnada das vibrações e das histórias dos moradores anteriores, né? E quanto mais marcantes e dramáticos os acontecimentos, seja para o bem, seja para o mal, mais eles fixam no ambiente. Então, às vezes, você chega ali e começam a acontecer coisas inesperadas e são padrões energéticos que se fixaram ali. Então, tem a outra camada que é a limpeza energética, né? Para você zerar essas memórias ou, né, reduzir ao mínimo. Muito interessante, muito interessante. E aí a mesa radiônica, ela entra exatamente para fazer essa equalização, é isso? Sim, sim, porque é, eu comecei, né? A primeira coisa que eu estudei foi o Feng Shui, depois radiestesia, com a especialização em geobiologia. Mas às vezes eu me deparava com clientes que, que o nível da interferência eu percebia que era psíquico ou espiritual. E eu não tinha ferramentas diretas para lidar com isso. Na radiestesia a gente tem até gráficos, mas não é uma coisa muito focada nisso, né? Como eu tinha, por sempre frequentei centro espírita, trabalhei em centro espírita, então, se o cliente era aberto a isso, eu levava o nome do cliente, colocava na desobsessão e tudo. Mas o Feng Shui ele não tem nenhum vínculo religioso, né? Então, não era com todos os clientes que eu tinha essa abertura e também não ficava confortável de misturar religião, né, ou espiritualidade com o trabalho. Então, eu fui buscar que recursos eu poderia ter, recursos profissionais, não religiosos, que me permitissem lidar com esse campo sutil, psíquico e espiritual. E daí eu encontrei no trabalho da mesa psiônica, né? Que justamente tem um contato com a espiritualidade, tem contato com egrégoras,
mas sem nenhum tipo de vínculo religioso, não está ligado a nenhuma prática religiosa, só um conceito de que existem planos de consciência, existem seres em outros níveis de consciência que interagem e que nos ajudam a realizar nossas tarefas aqui. Legal, legal. Eu também tenho uma caminhada bem semelhante. Eu, em 2017, eu comecei a fazer o primeiro curso de radiestesia com meu querido professor Luiz Viegas, que até hoje ainda está vivo. E que lá eu tinha aprendido meio que como um hobby para utilizar no voluntariado que eu fazia parte, que era um voluntariado de ordem espiritualista universalista, mas com uma ferramenta de medição, de mensuração, embora o curso dele ensinasse tanto a radiestesia quanto a radiônica. E aí eu comecei a pesquisar, porque uma coisa que ele sempre fala, e falou durante vários cursos, que radiestesia é pesquisa. Isso eu comecei a fazer pesquisas de quadros de obsessão espiritual, obsessão complexa, e daí nasceu um gráfico que foi um desdobramento do gráfico de personalidades intrusas, que na época ele tinha 4 categorias. Aí dessas 4 categorias virou 7 categorias, por necessidade, para eu poder mensurar isso. Depois dessas 7 categorias viraram 11 categorias, mas baseado na necessidade também, que eu não vou adentrar nisso agora, porque é um assunto que é denso e que é um assunto mais fechado para os grupos de apometria e cursos de apometria. Mas o que eu quero trazer é que tudo isso eu comecei a vivenciar na prática ali então, dentro de um olhar mais de hobby, um olhar mais de pesquisa. Né? Aí com a pandemia assim, ela botou tudo para fora, né? Os meus atendimentos eram todos presenciais, aquela crença limitante de tudo que tinha que ser presencial caiu por terra e eu comecei a praticar vários estudos de caso, já com pessoas que estavam internadas em estado grave, gravíssimo, pessoas entubadas, em coma, induzido. E aí eu comecei a utilizar a radiestesia para medição e a apometria para correção energética, e eu fui tendo resultados incríveis de mais de 90% de pessoas que estavam em estados gravíssimos, tinha uma melhoria dentro de 4 a 5 dias. Com mais uma sessão, a pessoa já recebia alta. E assim eu fui atendendo vários e vários casos, pelo menos uns 20 casos, 30 casos, e foi assim um grande divisor de águas para mim, para eu poder vivenciar e experienciar e entender que tudo é pesquisa, né? Então, quando eu falo tem as suas experiências, eu estou falando porque realmente eu tive essas experiências. Então, foi muito bacana. E Aline, eu queria que você pudesse falar um pouquinho as áreas da casa que você percebe que estão associadas à prosperidade. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Sim, sim, isso é muito importante, né? Porque um aspecto interessante é que o Feng Shui, ele considera os ciclos de tempo também, o Feng Shui tradicional chinês. Né? Não é uma coisa assim, você vai calcular o mapa da casa e vai ser sempre o mesmo. Não, que nem um mapa astral. É o mesmo desde que você nasce, mas tem os trânsitos, né? Então, dependendo da Legal, data, do seu momento de vida, essas influências vão variando. Então, a casa também legal. ela tem um mapa que é fixo, mas a qualidade dessas influências vão variando, né? E o Feng Shui trabalha com períodos de 20 anos, intervalos de 20 anos. As influências, né, mais consistentes, né, elas mudam a cada 20 anos. E a gente teve uma mudança em fevereiro de 2024. Então, a gente entrou num novo período e muita gente sentiu diferença na prosperidade, no fluxo financeiro, nos rumos profissionais nesses últimos 2 anos, né? Você poderia dar um exemplo, só para poder ilustrar isso? Sim, por exemplo, a pessoa trabalhava mais ou menos isso que você relatou, por exemplo, na pandemia. A pessoa trabalhava presencialmente. No caso da pandemia, foi por causa de lockdown e tudo, mas às vezes pode acontecer, a pessoa trabalhava presencial e aí, de repente, começa a sumir paciente
do consultório, e aí ou ela se atualiza e começa a atender online, ou ela vai ficar com cada vez mais dificuldade financeira, porque nessa mudança de período teve uma mudança do que é sólido, assim, do que é concreto, que é direto, para o que é mais virtual, sutil. Uhum. Uma coisa que está totalmente alinhada com essa mudança do Feng Shui, que veio para ficar, é o uso da IA, da inteligência Uhum. artificial, que já existe há muito tempo, mas a gente viu um boom, uma explosão exatamente de 2024 para cá. Parece que de repente, em 2 anos, assim, o Foi. negócio multiplicou assim exponencialmente. É, Isso veio para ficar. Então, assim, não quer dizer que tem vários usos diferentes para IA. Eu acho que o pessoal está até exagerando, né? Mas eu é, acho que a tendência de surge uma coisa nova, a pessoa vai demais e depois aprende a usar aquilo com mais sabedoria. Então, tem que usar com sabedoria, mas tem que usar. Então, a tendência é quem ficar resistindo ao virtual, às inteligências artificiais, aos recursos virtuais, vai ter dificuldade, vai ter que se esforçar mais para conseguir alcançar bons resultados, né? Então é como se o universo fosse empurrando, sabe, as pessoas numa direção ou em outra. E isso acaba se refletindo na casa, porque setores da casa que eram super prósperos agora já não são tanto. E outros que, então, é como se, digamos, a sala era super próspera até 2024, mas agora é a cozinha. E aí a pessoa, sem nem perceber, fala: Nossa, eu sempre trabalhei, estudei na mesa da sala, agora eu só tenho tido vontade de ficar na mesa da cozinha. E aí, às vezes, a pessoa resiste à mudança porque acha que a cozinha é inadequada, e às vezes é a própria sensibilidade dela que está direcionando para isso. Porque a verdade é que o nosso corpo, a gente é dotado de percepção para sentir essas energias. Mas como a sim. gente não usa, não presta atenção, a gente meio que vai ficando. É como se fosse um ruído que a gente ouve, mas não interpreta, né? Aham, E aham. aí o nosso sistema está captando, mas a gente tende a desconsiderar aquela sensação. Então é importante, né, a pessoa ficar atenta. É claro, o que os chineses fizeram foi observar, identificar os padrões e desenvolver as teorias. Por isso que eu falo que quem diz que Feng Shui não é científico, ok, ele não é estudado pelos acadêmicos do Ocidente, mas o Aham. método do Feng Shui é bastante científico, porque é justamente perceber padrões, estudar para desenvolver uma teoria e testar essa teoria e ajustar na prática. A Então, própria isso é ciência, ela é baseada em metodologia, em embasamento teórico e estudos de exato, caso. Então, se você exatamente. tem um embasamento teórico, uma base sólida, uma metodologia de aplicação quantitativa ou qualitativa e um método de ação com estudos de caso, você tem Sim, toda uma estrutura empírica que seja tanto quantitativa quanto qualitativa. E eu acredito que o Feng Shui exato. já tenha isso, muito bem Sim, embasado. sim. Sim, e há milênios, né? Vem sendo testado há milênios, eu falo. Passou na prova do tempo. Verdade. E, Vamos aqui mas para. Deixa eu ver aqui quem. é, Olá, Cris, boa noite, tudo bom? Você que está aqui, está gostando do conteúdo? Já nos segue e você pode trazer sua pergunta aqui embaixo na caixa de interrogação. E a sua pergunta, ela pode ser a pergunta de outra pessoa. Enquanto a gente está conversando aqui, você pode ir trazendo suas perguntas, tá? Aline, me fala um pouquinho sobre os setores comprometidos, banheiros, entulhos em algum setor. Você poderia falar um pouquinho sobre isso?
Sim, uma das coisas que mais atrapalha a prosperidade é a acumulação. Uhum, Não é assim aquela baguncinha do dia a dia, não quer dizer que a casa tem que ser impecável, não é isso. Às vezes as pessoas pensam que, nossa, tem que ser casa de revista, não é isso. aham, Pode ser uma coisinha fora do lugar e tal, do dia a dia, né? Tipo, cozinhei, deixei o pano apoiado na mesa, né? Mas, assim, aquela bagunça consolidada, né? Assim, o quarto da bagunça, aquele que você abre e tem vontade de sair correndo, ou então pilhas de coisas que estão ali esperando, né, para ser organizadas ou guardadas, né? A acumulação, ela impede o fluxo, e a prosperidade é fluxo, sempre, aham, né? aham. Então, já aconteceu, parecem coisas assim muito óbvias, mas a gente vai fazer estudos, né, na casa dos clientes. Eu tive um cliente que a porta da sala dele, quando abria, não abria totalmente porque esbarrava no sofá. Hum, E não era impossível, não era uma sala enorme, mas dava para remanejar os móveis um pouquinho e faltava muito pouco para a porta abrir. Mas era aquela coisa de eu não posso abrir, a energia não entra em abundância na casa, né? Então é um detalhe e é importante também. Já vi casos da pessoa botar coisa, guardar coisa atrás da porta, uma outra guardava o patinete atrás da porta. Então, quando ela abria, não podia abrir a porta inteira porque batia no patinete. Quer dizer, hum, então, às vezes a pessoa faz e não percebe, a porta ela deve abrir totalmente, porque a, a, a gente chama de boca do Ti, né? Ti é a energia vital. Então, a porta principal é por onde entra a prosperidade. Se a sua porta está bloqueada ou travada, né? Isso é independente de você calcular o mapa energético da casa, já é um entrave, né? entendi. Ela tem que ser Então, pelo menos 90 graus, isso aqui já é o isso, suficiente. isso, pelo menos 90 graus, é. Certo, bacana. Me dá mais outros exemplos, cortes estruturais, outras coisas que de repente já tenha presenciado, vivenciado. É uma coisa que quando você tem, por exemplo, a porta da frente e a porta do fundo totalmente alinhadas, que você abre uma porta e está vendo a outra. Uhum, Isso fica ainda mais forte quando são aquelas portas de vidro, porque o que que acontece? Falei, prosperidade é fluxo, mas o aham. Ti, ele tem que entrar e ele tem que circular e preencher a casa com essa prosperidade. Se você tem a porta da frente alinhada com a do fundo, a energia entra e sai. E aí é como se criasse ali um corredor de uma energia acelerada e o resto da casa fica sem energia. Hum, Então a energia precisa entrar e circular. Então quando tem essa coisa das portas serem alinhadas, o ideal é, por exemplo, você em algum ponto entre a porta da frente e a do fundo, você, por exemplo, botar um vaso de planta assim altinho, né? Uma palmeira, uma planta assim mais alta, um bambu, de entendi, modo que faça a energia circular, dê uma desviada, não é bloquear, mas é dar uma desviada para ela poder circular entendi, e preencher a casa, né? entendi, entendi. E tem outra questão é a cozinha, porque a cozinha, o alimento, embora fale de saúde e de nutrição, mas ele também fala de riqueza, porque antigamente, né, os grãos, né, o alimento tinha uma associação muito grande com riqueza, né? E abundância, fartura, né? Muita gente hoje em dia mesmo, né? Tem muita gente que fala de qual é o sinal de que você alcançou a prosperidade que você queria? É quando eu vou no restaurante e não olho o preço do cardápio, né? Eu escolho só o que eu quero e não olho quanto custa a comida. Então, até nos estudos de Jung, né, da simbologia, quando você sonha com comida que você está comendo, isso está associado à manifestação da prosperidade, né?
Então a gente deve cuidar muito da cozinha, não deixar a cozinha suja, né? Manter a cozinha sempre limpa, sempre funcionando, não deixar o fogão, não está acendendo direito, né? Manter o fogão sempre limpo, sempre funcionando e procurar usar pelo menos uma vez por dia. Eu falo que mesmo quem não come em casa, esquentar uma água para um café, esquentar uma água para um chá. Antes de dormir, faz um chazinho para manter a cozinha viva, não deixar ela Uhum, adormecida, porque ela é uma fonte de prosperidade na casa. uhum, entendi. Né? E É aí, aquelas pessoas que deixam, por negligência, o fogão engordurado depois do almoço. O que você fala em relação a essas pessoas? nossa, não mude seus hábitos, porque os ambientes condicionam a gente, né? Também tem vários estudos hoje em dia com a neuroarquitetura, né? Neurociência aplicada a ambientes. Está se comprovando que os ambientes eles condicionam os nossos hábitos muito mais do que a gente imagina, né? Então, se você deixa a sua cozinha suja, aquilo comunica direto com o seu inconsciente de que você não é merecedor de, né? Porque a gente nunca associa sujeira, gordura, adiar a limpeza, a gente nunca associa isso com prosperidade, né? Prosperidade, abundância também é você ter tempo para cuidar, né? Ou você ter dinheiro para pagar alguém para limpar. Então, é muito importante essa coisa de manter limpo, né? Porque não é só o que conscientemente você está pensando, vai direto, comunica direto com o nosso inconsciente. Então, você adiar a limpeza passa uma mensagem inconsciente de que você não é digno de, Uhum, de prosperidade. uhum. Então, você que de repente pula essa etapa da limpeza, tá aí o aviso. É, É importantíssimo você não negligenciar isso, porque senão você vai impactar na sua prosperidade. E por tudo que eu já tenho acompanhado de estudos, o fogão ele é a fonte do alimento ir para, sim, né, as pessoas. Então, da casa. Então, ele é importante ele estar operando, funcionando e jamais quebrado, jamais sujo. Você exato. usar e limpar, né? E, infelizmente, É, eu eu falo que conheço. Pode falar. quem tem pouco tempo, compra aquelas capinhas, né, de aquele Aham, forra-fogão, que aí, ficou sujo, tira, joga fora, né? Não tenho muito tempo, a pessoa trabalha muito, às vezes tem aham, filho, enfim, aham. né? Compra aquelas capinhas de alumínio, forra-fogão, que aí trocou, tá limpo, né? Não Show. procura, né, o que for mais prático, mas para procurar deixar sempre limpo, né? E ainda falando de Maravilha. cozinha e de fogão, tem a questão da lixeira, né? Nunca deixar lixo acumular. O ideal é não ter Hum, lixeira na cozinha. Mas a gente sabe que hoje em dia tem muitos apartamentos que são pequenos, que nem área de serviço não tem, é tudo integrado, né? Porque sempre que possível eu falo, deixa a lata de lixo na área de serviço, para não hum, ficar a comida em decomposição, que a gente sabe, né? Que a vibração, toda comida, né? Você colheu do pé, tem um nível vibratório. Chegou na sua casa, já caiu. Aí você cortou, jogou ali a casca, tá no lixo, vai caindo cada vez uhum. mais a vibração. Então, Entendi. né? Recolher todo dia, né? Não ficar assim 3, 4 dias até levar o lixo na lixeira, né? Entendi. Então, procurar recolher com bastante frequência e sempre que possível não deixar na cozinha, né? Entendi. Entendi. Ah, Maravilha. por exemplo, eu não tenho aquele lixinho em cima da pia, eu não tenho, sabe? A gente, tá cozinhando, tá cortando casca, a gente vai recolhendo, eu boto no saquinho
e já jogo na lixeira mais afastada para não deixar ali a lixeira que, né, é coisa ali em decomposição, no mesmo ambiente que você está preparando a comida, né? Maravilha. Tô amando aqui. Tô aprendendo muito. Tô amando. E aí, você que está nos assistindo, você está gostando do conteúdo? Comenta aqui o que você está achando. E se você não nos seguia, já me segue. Já segue a Aline. A Aline é expert em Feng Shui, radiestesia para ambientes. E é uma sumidade, tem muita experiência aqui nessa área. Aline, com relação a linhas Hartmann, você tem algum curso que você facilita em relação a linhas Curry, Hartmann, interferências geopáticas? O que você ensina para pessoas leigas? Você tem alguma programação de cursos que você faz? Se sim, com que frequência? Olha, eu tenho um curso gravado que eu dei ele ao vivo, né, e gravei. Então ele tem essa dinâmica, né, do ao vivo, embora esteja gravado. Que esse foi pensado como um curso introdutório, né, para a pessoa ter um primeiro contato e que eu chamo de Harmonize Sua Casa com Feng Shui e Geobiologia. Então, ele é um curso que eu vou cômodo por cômodo, ou ambiente por ambiente da casa, né? Começando com entrada, porta de entrada, sala, cozinha, escritório, enfim, todos os corredores, banheiros, se tiver sótão, enfim. Como se a gente estivesse percorrendo a casa e fazendo um compilado de tudo que você pode observar e melhorar, né, a partir dessa observação. E aí a gente vai desde os níveis simbólicos, né, o que cada parte da casa simboliza. Né? A entrada é como você se apresenta para o mundo, o banheiro onde tem a água é o inconsciente. Então, desde esses níveis mais simbólicos até as coisas mais concretas, como, por exemplo, você usar um lençol de algodão, porque os lençóis Hum, sintéticos, né, eles liberam eletricidade estática e aí não radicais livres, não é bom para a saúde, às vezes pode ser até uma causa de insônia, um lençol sintético, a pessoa não imagina, né? nossa, E, faz sentido. Principalmente quem então, é calorento como eu. pois é. Tem a questão do calor, mas tem a questão energética também, né? Porque o tecido de Também. algodão, bambu, né? Teve uma época que estavam fazendo muito tecido de bambu, agora diminuiu um pouco, mas existe. E A dentro, fibra. desculpa te cortar, da estrutura apométrica, a gente trabalha muito são com os devas. E dentro do módulo intermediário, a gente traz a diferenciação dos devas artificiais e dos devas naturais. Então, dentro de Sim. um módulo intermediário, quando o aluno já decidiu ser terapeuta, ele quer replicar isso para atender grupos maiores, ele precisa se naturais. E aí eu trago o entendimento dos devas artificiais, plástico, os sintéticos e por aí vai, e os devas naturais. Então você está falando exatamente o que eu falo dentro de uma outra linguagem semelhante. Sim. Isso tudo foi canalizado pelos mentores espirituais, né? Então tá me vindo aqui vários insights e às vezes são coisas que estavam no automático e que a gente não para perceber. Então, um exemplo muito prático é, de repente, se você vai no shopping center, 95% dos alimentos, eu estava estudando sobre isso, 90 a 95% são devas artificiais, não são naturais. Se você quer comer uma alface feita no dia, uma salada, você conta nos dedos da mão a quantidade de estabelecimentos que faz isso e que aquela comida estraga dentro de 2 a 3 dias. São pouquíssimos os locais. E em medição radiestésica, essas cadeias de fast foods que utilizam devos artificiais, eu fui chegar a medir 85% da composição de um sanduíche, que eu não vou citar nomes, tem devas artificiais.
É muito, É, cara, é muito. Isso enfraquece o nosso sistema energético, isso baixa o é, nosso sistema imunológico, é isso tem verdade. vários prejuízos para o nosso corpo. E as pessoas Sim. consomem isso quase que diariamente e estão no modo automático. Então, fica atento. Se você quer ter uma imunidade, se você quer ter um campo de autodefesa energético, psíquica, a alimentação natural, ela é fundamental nisso. Tem que Por favor, pode cuidar continuar, Aline. tem que cuidar de todos os níveis, né? Porque tem a parte que a gente ingere, tem as roupas e E tem o ambiente, né? Tudo, assim, na dúvida, tudo natural, o mais natural possível, porque as roupas sintéticas também, eu não tenho praticamente nenhuma roupa sintética porque eu não consigo mais. É, porque a roupa sintética também faz a nossa energia cair. Então, é comida sintética, roupa sintética e os sintéticos no ambiente, seja o piso sintético, lençol sintético, cortina, tudo que é artificial, ele baixa a vibração. E aí, por que que a gente está uhum, falando disso aqui, falando de dinheiro, né? Porque a nossa prosperidade ela está muito ligada ao nosso nível de vitalidade. uhum, Quando a sua vibração está baixa, você não raciocina, você não tem iniciativa, você é, não expande, o seu campo fica encolhido, né? Então, a gente se alimentar bem, agora, né, até, gente, produto de beleza, as mulheres costumam usar muita coisa na cara, no cabelo, né? Então, cuida de usar as coisas mais orgânicas, mais naturais, né? Para você poder chegar no máximo do seu potencial, que tudo que exatamente, chega para você dê suporte a você manifestar o máximo do seu potencial, porque todo mundo tem potencial para uma vida próspera, né? Alguns mais, outros menos, cada um tem aí a sua vocação, as suas tendências, mas todo mundo tem potencial de ter uma vida confortável, né? Se conseguir verdade, alcançar esse potencial. verdade. E do ponto de vista espiritual, eu tenho acompanhado que muito do dinheiro trava por memórias que às vezes vieram da ancestralidade da pessoa, de contratos religiosos, padrões de vícios, padrões disfuncionais de não respeito à energia do dinheiro, ou situações ligadas a vidas passadas que a pessoa fez coisas bem densas e está vindo uma cobrança espiritual que a gente chama dentro da apometria de choque de retorno. O Sim. termo karma, que é conhecido popularmente, eu costumo atribuir ao choque de retorno. Então, por uma lei de causa e efeito, se eu fiz o mal numa vida passada, eu acabo recebendo como um choque de retorno os cobradores espirituais e outras questões mais. E isso começa a vir como uma tentativa de impedir também a minha prosperidade. Isso eu tenho acompanhado centenas de casos assim. E aí é importante a gente investigar isso caso a caso, individualmente, porque cada caso é um caso, a gente não pode generalizar, mas tem pontos que são de ordem energética, tem outros pontos que são da casa, pontos que são de uma origem bem espiritual, sem justificativa racional, nessa linha do tempo. E tem outras coisas que às vezes vêm de uma linha de ancestralidade, que aquela alma, pela visão da apometria, aquela alma ela decidiu vir naquele campo morfogenético, ou seja, aquela família, por uma necessidade também de resgate dela, de evolução com o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos. Isso também foi um frequenciamento daquela alma antes mesmo de encarnar. Tudo isso a gente olha e aprofunda no campo morfogenético. E se você passa por dificuldades, você tem desgastes com seu pai ou mãe, ou se você já teve, você que está nos assistindo, entenda que isso, todo canto é assim. Não é só você. Isso acontece por uma necessidade de resgate, de você resgatar e zerar esses choques de retorno que você veio aqui para evoluir. Então, quem veio para esse planeta de evolução, Terra, Gaia, veio com uma necessidade de evolução.
E às vezes essa evolução é de resgate, choque de retorno para eu liberar isso. E o que eu percebo nesse momento, Aline, é que nunca a gente teve tantas ferramentas para que a gente possa Sim. acelerar esse processo e fazer isso de uma maneira leve, entende? Porque É. antigamente precisava a pessoa passar encarnações, encarnações, às vezes uma vida de sofrimento e dor. Hoje não é mais necessário. Com tecnologias como que a radiestesia tem, a radiônica tem, a apometria tem, e várias outras ferramentas de outras técnicas terapêuticas, muitas vezes canalizadas, você consegue reduzir esse choque de retorno incrivelmente dentro de um processo bem mais curto, comparado a não vivenciar isso. Então, você tá a faca e o queijo na mão para você poder vivenciar isso na sua vida. E olha que Faz sentido para você? interessante, os chineses, eles têm essa coisa de culto, de respeito, né, aos antepassados muito forte. Aham. E as primeiras práticas do Feng Shui, uma das primeiras práticas do Feng Shui era o que eles chamam de Yin Zai, que é a casa dos mortos, era o Feng Shui para sepulturas, porque Aham. eles sabiam que a maneira como um antepassado era enterrado, a orientação, o relevo, todo aquele local Nossa, onde você enterrava a ossada influenciava os descendentes. E isso olha é, aí. é, tem a ver com o que você está falando. Até na Bíblia fala, até a terceira geração dos seus descendentes vai pagar pelos seus pecados, porque através do DNA tem ressonância, os ossos, né? Daquela pessoa que está ali enterrada, tem ressonância pelo DNA, então influencia diretamente os descendentes. É uma coisa que não está mais em voga hoje em dia, porque quem pode ficar escolhendo aonde vai fazer sepultura, nem é permitido nas cidades, né? Mas era uma coisa que antigamente na China era viável, claro, só para as pessoas mais ricas também, né? Mas era um estudo, inclusive a primeira menção do termo Feng Shui foi no livro tibetano dos mortos. Então, Entendi. essa parte, né, de lidar com a energia que vem dos antepassados está na raiz do Feng Shui, porque a cultura chinesa sabe que isso é importante, mas como hoje em dia a gente não tem mais como ficar essa flexibilidade de ficar escolhendo, né, o local para sepultura, a gente acaba realmente ficando outras práticas, né, como a apometria, como esse trabalho que você desenvolve, se tornam muito importantes, né, Sim, para sim, sim. para Eu percebo lidar com essa que. influência que a gente recebe dos É, antepassados. e olha, eu percebo até casos que eu já acompanhei no Sintonia com os mentores, que é um trabalho que eu faço com a Silvia, que é médium em corporação, e a gente mapeia cenários de maldição ancestral que vem pelo DNA. Então, vou pegar um Sim. caso que já aconteceu. Tinha lá um caso de um senhor de engenho, que era ancestral da quinta geração daquela pessoa. Aquele escravo africano, ele tinha conhecimento magístico, de origem Uhum. africana, né? E aí ele via lá o seu pai sendo chicoteado, a sua mãe indo para um outro lugar, a sua esposa sendo estuprada, ele ficava com ódio no coração e ele fazia um feitiço mesmo, fazia uma feitiçaria para Uhum. matar e amaldiçoar aquele senhor de engenho. Às vezes não morria diretamente, mas ficava no DNA impregnado e essa maldição ela foi vindo pela descendência. E aí eu estava fazendo um estudo bem minucioso, se você parar para ver, dos engenhos que existiam no século XIX, você não consegue mais ver engenhos que estejam funcionando ativamente hoje do século XIX. Não sei se você já parou para perceber. Depois que eu comecei a ver sobre isso, eu estava vendo uma palestra de um dirigente de um centro espiritualista, ele falou exatamente sobre isso, e eu fiquei refletindo, eu falei, rapaz, é mesmo, ele tem razão. É muito raro você ver um engenho que planta cana-de-açúcar nos mesmos moldes do século XIX.
Até existe, mas é bem raro, né? É Então, verdade. então eu não Por tinha parado conta para dessa pensar. herança da escravidão, né? É É, verdade. exatamente. Inclusive, eu já atendi casos de pessoas que tiveram esse DNA. Teve uma moça que ela tentou 29 negócios quebrados e tentou Nossa. 29 vezes. Ela já estava no 30º negócio. Quando eu fui mapear o campo dela, tinha uma maldição ancestral, tinha uma magia ancestral e tinha um enorme registro de magia, tanto ancestral quanto akáshico. A gente teve que limpar isso. E foram 8 sessões de apometria para poder limpar toda essa memória de magia. E nas primeiras sessões, ela já começou a perceber uma melhoria no campo dela incrível, tá? Então, assim, são coisas que são inimagináveis, que a gente não imagina até É, pegar um caso como esse, e que é você somar as ferramentas. Eu vejo assim, como você fazer um somatório mesmo, de sim, trabalhar o campo do ambiente, trabalhar o campo energético barra espiritual, trabalhar a alimentação, fazer exercício físico, tomar banho de sol, sabe? Eu vejo que a saúde ela se completa através dessas 5 perspectivas: espiritual, sim, mental, emocional, física, energética. Bom, sim, né? sim. Aline, para a gente Verdade. poder finalizar, queria que você pudesse passar uma mensagem final, antes da gente poder ir para a nossa reta final e finalizar a nossa live, que passou assim rapidinho. Nossa, É verdade. É um assunto que sempre rende, né? A mensagem que eu deixo para quem está assistindo é ficar atento à própria sensibilidade e dar atenção para as mensagens que o corpo está passando, não desconsiderar, porque o corpo ele nunca deixa de mandar mensagem. Se você sentiu desconforto, presta atenção no desconforto, experimenta mudar, vê se fica melhor, porque aí a gente vai usando, vai recuperando a nossa sabedoria interior que é capaz de nos guiar. maravilha. E se você gostou do conteúdo, já nos segue. A gente, eu pelo menos tenho feito lives com frequência, de 30 minutinhos no horário do almoço, de 1h30 às Sim, 2 horas. E te convido a você vir comigo para essas lives. O objetivo é trazer um despertar de consciência, trazer autoconsciência, autopercepção mediúnica e fazer com que você possa ter mais conhecimento das suas mediunidades, dos seus tratos mediúnicos, e você não ser vítima das circunstâncias. Como eu vejo muitas pessoas trazendo essa fala, e que aqui você pode mudar essa realidade. Então, Aline, muita gratidão pela sua disponibilidade. Gratidão demais. gratidão pelo convite. Adorei participar aqui desse bate-papo. E a gente pode dar depois continuidade nesse assunto em outro Sim, momento, riquíssimo. riquíssimo, que a gente pode explorar muito mais. Tá bom? Verdade. Forte abraço, sinta-se abraçada fortemente. E você que está nos acompanhando, um forte abraço também. E até a live de amanhã, 1h30 da tarde. Tchau, tchau. Tchau.